sabia, já tinham vazado histórias sobre esse áudio, mas agora tem o áudio, a imprensa voltou a martelar nesse assunto, áudios em que o Vladimir fala que vai matar geral, vamos matar todo mundo, se precisar, para não deixar o Lula assumir a presidência. Esses áudios são pavorosos. É mais um capítulo aí tenebroso dessa história do golpe. A trama golpista previa aquele plano verde, punhal verde e amarelo, previa sequestrar e até mesmo, se fosse o caso, matar autoridades públicas, e tem o policial federal Vladimir Matos Soares, um radical, uma pessoa que, pelo que a gente ouve dos áudios, é um desequilibrado, que queria matar geral, queria botar pra fuder, palavras dele, botar pra F, no Alexandre de Moraes. Ele ia prender o Alexandre de Moraes. Vamos trazer aí esses áudios, Noblar? Vamos mostrar pra galera o nível da turma golpista. Tô esperando. Tem áudio. Cadê? Joga aí. Lu, eu posso falar para você aqui no privado, morre aqui. Nós fazemos, né, de uma equipe de operações especiais que estava pronta para defender o presidente armado, sabe, e com poder de fogo elevado para empurrar quem viesse à frente, entendeu, velho? A gente estava pronto para. Só que aí o presidente, esperávamos só o ok do presidente, uma canetada para a gente agir. Só que o presidente deu para trás, porque na véspera que a gente ia agir, o presidente foi traído dentro do exército, né? Os generais foram lá e deram ultimação, disseram que não iam mais apoiar ele. Ou seja, na realidade o PT pagou para eles, comprou esses generais. Os generais se venderam ao PT no último minuto que a gente ia tomar tudo, entende, cara? E, Lu, a gente ia com muita vontade, a gente ia... Aí, Noblar. Tem algum outro bizarro, né? Tem algum outro áudio? Não, tem mais algum áudio? Mas vamos técnico? comentar esse. Vamos comentar esse. Olha, precisa a gente situar direitinho quem é esse Vladimir Matos Soares. Ele está preso desde novembro do ano passado. Mas a Polícia Federal agora foi que divulgou esses áudios encontrados dentro do celular dele. Ele já é denunciado como um dos golpistas do 8 de janeiro e talvez de antes, porque esse plano desembocou no 8 de janeiro, mas já se conspirava para se dar o golpe em novembro, logo depois da eleição do Lula, para impedir que o Lula tomasse posse. Esse cidadão que disse isso aí que vocês ouviram, e tem mais coisa para vocês ouvirem na sequência, e que fala aí de que os generais se venderam ao PT, ou que o PT comprou os generais, é uma maluquice completa. Ele tinha um elemento de ligação dentro do Palácio do Planalto, que era um assessor especial lá do então presidente Jair Bolsonaro. Esse Vladimir é um agente da Polícia Federal. E que, no entanto, era um infiltrado ali, era um golpista que ninguém sabia que era golpista. Essas falas desse Vladimir, essas revelações que ele fez e que a Polícia Federal agora conseguiu entender melhor e decodificar melhor, são falas essas que você ouviu e que vai ouvir, e a próxima que você vai ouvir, são falas que elas datam de janeiro de 2023, logo depois da fala, logo depois da tentativa de golpe de 8 de janeiro. Eram coisas que elas se tornaram conhecidas ao longo do tempo, mas que, ao se referir, como ele se referiu a essas ações ali, pertinho do 8 de janeiro, isso confere credibilidade a tudo
o que foi apurado depois e que não se sabia na época ainda. Tem uma outra fala dele, onde ele diz que ia pegar, que aquela operação para matar ou cortar a cabeça do ministro Alexandre de Moraes, de fato estava existindo. Alexandre de Moraes, prender Lula, prender Alckmin, ele corrobora todas essas informações. Isso que ele diz espontaneamente, mas diz por quê? Porque foi apreendido o seu material de computador, de laptop, de celular, vale mais do que uma delação premiada. A Polícia Federal não precisa mais arrancar dele nenhuma outra informação, porque ele já as ofereceu espontaneamente. E aí, tem mais um trecho aí que a gente possa passar? Vamos tocar o barco. O Alexandre de Moraes realmente tinha que ter tido a cabeça cortada quando ele impediu de o presidente colocar um diretor da Polícia Federal, né, o Ramagem. Tinha que ter cortado a cabeça dele, era ali. Você tá entendendo? Mas não fez. Foi frouxo, entende, cara? E tentou fazer tudo direitinho, 4 linhas, não sei o que, e só se ferrou. Mas não tem volta, entende, irmão? O Alexandre de Moraes agora é o presidente na prática. O que vai acontecer é que o Alckmin vai dar um golpe no Lula. Vê que maluquice todas essas coisas. Mas o fato de serem declarações malucas não tira a veracidade dessas informações. Você pode dizer, isolar, por exemplo, essa referência ao Alckmin. Aí já é uma dedução dele, que Alckmin vai dar um golpe para tomar Lula. Mas o resto que ele fala antes bate perfeitamente com as coisas que aconteceram e que depois que se estabeleceu uma linha de tempo, reforça todas essas acusações que foram feitas e pelas quais o Bolsonaro e o primeiro e o terceiro escalão do golpe já respondem na condição de réu. Esse cidadão, esse Vladimir, ele vai virar réu, naturalmente agora. Já tem uma denúncia e vai caber à primeira turma do Supremo Tribunal Federal aceitar ou não. E vai aceitar, novamente, por unanimidade. Tem uma outra fala dele, que eu não sei se a gente tem um áudio, mas onde ele diz assim, a gente Tem? Tem mais alguma? Não. Se não tem, eu leio. Lê aí, então. Onde ele diz, a gente ia com muita vontade, a gente ia empurrar meio mundo de gente, matar meio mundo de gente, estava nem aí, cara. O que é que falta mais para condená-lo, não só a esse agente que tinha uma ligação direta com o assessor especial do Bolsonaro, como eu disse antes? O que é que falta mais para condenar essa gente? Nada, só reforça. E, naturalmente, dentro dessa perspectiva da agonia do Bolsonaro, que não acaba nunca, não vai acabar nem depois que o Bolsonaro for condenado e preso, é mais um capítulo dessa agonia do Bolsonaro. Ele acorda todo dia e fica esperando qual é a notícia que vai aumentar a minha agonia. A de hoje está sendo dessa descoberta feita e revelada pela Polícia Federal. Mas não para aí. Mas não para aí as más notícias para Bolsonaro hoje, dentro desse novo capítulo. Tem mais. Você podia falar aí, Guga, do neto do general golpista. Aliás, esse você conheceu de perto, eu acho que já teve desavenças com ele. Explica, isso também saiu hoje. Fala. Paulo Figueiredo. Esse rostinho aí que aparece na tela de vocês é o do neto do ditador, o Figueiredo, o último ditador da ditadura militar, o da transição ali. Ele é o neto. E ele
é alguém que faz parte ali do bolsonarismo raiz, ele é acusado de fritar na internet aqueles militares que não queriam aderir ao golpe. Então ele acabou também, de certa maneira, enrolado aí nessa trama do golpe. E pesa contra ele essa história de que aqueles que não queriam aderir ao golpe, como Freire Gomes, que era o comandante do exército, e que eram linchados na internet, eram linchados por trolls como esse daí. O Paulo Figueiredo é um troll. Então, alguém que fica na internet, um troll e um influenciador, é pior ainda, porque ele é um influenciador troll. Então, além dele mesmo atacar de maneira vil, com fake news, com ofensas, aqueles que são adversários do golpe do Bolsonaro, ele também conseguia incitar milhões de pessoas a atacarem juntos. É por isso que ele ficou também manchado nessa história da trama do golpe. Mas saiu hoje um áudio, uma mensagem dele trocada com Mauro Cid no dia do quebra-quebra, do 8 de janeiro. Ele viu, claro, que aquilo ali tinha virado uma bomba, estava sendo desarticulado, não ia virar golpe, e sabia que queimaria o filme de Jair Bolsonaro, e mandou uma mensagem para o Mauro Cid dizendo que aquilo era uma estupidez sem tamanho, que o Bolsonaro precisa se manifestar contra isso. E agora, pelo amor de Deus, escreveu Paulo Figueiredo. Só que Bolsonaro não se pronunciou. Mauro Cid se recusou a seguir o conselho de Paulo Figueiredo, achou que aquilo que estava acontecendo deveria seguir como estava. E não teve nenhum apelo de Jair Bolsonaro. E claro que a bomba, de fato, estourou no colo do Jair. E se ele tivesse talvez seguido o conselho do Paulo Figueiredo, inspirado inclusive no Donald Trump, de quem ele é um fã. Paulo Figueiredo é uma pessoa que eu trabalhei junto. Eu passava dias e dias tendo que debater política com esse cidadão na rádio Jovem Pan. Então, eu conheço bem. E ele é um fãzaço do Donald Trump. Inclusive, ele já foi acusado de corrupção quando ele teria feito um hotel do Trump aqui no Brasil, que depois mudou de nome, mas que era um empreendimento junto com o Trump, e que teria sido acusado de subornar um banco para conseguir empréstimo mais barato, e por isso parou até na lista da Interpol. Então é um sujeito que tem ligação com o Trump, e inspirado no que aconteceu no Trump. No Trump também foi acusado de ser um golpista, e ali muita gente dizia: Trump vai, pelo menos se pronuncia para ter um álibi. Ele foi e sugeriu isso ao Bolsonaro. Para mim, pelo que eu conheço, ele não é tolo, ele viu o que aconteceu com o Trump e ele usou isso como exemplo para sugerir ao Bolsonaro criar um álibi. Porque isso era uma maneira de criar um álibi. O Bolsonaro ir lá e pedir para desarticular aquilo que, na verdade, é ele que montou. Aquilo, segundo pesa a investigação, todo o ambiente do golpe foi montado pelo Bolsonaro. Mas ele poderia ter feito esse gesto cínico sugerido pelo Paulo Figueiredo, de hipocritamente ir lá e pedir para aquilo acabar, para que aquilo não acontecesse, seria um álibi. E aí o Paulo Figueiredo de fato sugeriu isso, mas não foi atendido. Então, temos mais um capítulo da agonia de Jair Bolsonaro. Ele poderia ter um álibi e não tem. Ele fez parte do ambiente do golpe e ele não tentou desarticular aquilo, mesmo depois de ouvir o conselho de Paulo Figueiredo. E eu tenho certeza, pelo que eu conheço, Paulo Figueiredo, que ele fez isso inspirado na história do Donald Trump. Então, esse, mais um capítulo da agonia de Jair Bolsonaro. Ele que está afundando no golpe. Mas eu queria... E Vladimir... Diga. Eu queria acrescentar ainda é isso que eu vou dizer agora. Eu queria acrescentar ainda em relação ao Paulo Figueiredo o seguinte: o texto que ele manda, a troca de mensagens dele com o Mauro Cid, aconteceu exatamente no dia 8 de janeiro de 2023. O Paulo Figueiredo estava nos Estados Unidos, onde ele mora. Ele escapou para lá para poder não ser preso, porque ele já foi denunciado.
pela Procuradoria-Geral da República. Mas ele estava no ar, comentando na Jovem Pan, notícias, etc. e tal, quando entram as imagens do que estava acontecendo ao vivo naquele instante em Brasília, a invasão da Praça dos Três Poderes, a tentativa de assalto à sede do Palácio Planalto, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso. Então ele passou às 16h38, essa mensagem onde ele dizia exatamente o seguinte: uma estupidez sem tamanho. O presidente Bolsonaro precisa se manifestar contra isso agora. Pelo amor de Deus, eu estou no ar na Jovem Pan. E aí o presidente não se manifestou porque deve ter imaginado que se falasse alguma coisa reforçaria ainda mais a suspeita de que ele estava por trás daquele movimento. O Paulo Figueiredo já afirmou várias vezes que não houve tentativa de golpe e comparou a Polícia Federal à polícia secreta nazista. A Polícia Federal o acusa de ter sido uma peça importante em uma suposta operação de propagação de desinformação golpista e antidemocrática. É esse cidadão cujas mensagens hoje foram divulgadas, que continua morando nos Estados Unidos, a salvo, por enquanto, da justiça brasileira, e sabe-se lá até quando. E, naturalmente, sobre a proteção do ex-sócio dele, o Donald Trump. Os dois iam montar juntos um hotel no Rio de Janeiro. Aí depois o projeto deu para trás. Ainda assim, a gente tem agora a notícia que também deve incomodar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro quer distância dela. A Zambelli foi condenada por 5 votos, os 5 votos da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Ela já tinha sido condenada na semana passada por 4 votos, faltava só um. Se aquele ali fosse a favor ou contra ela, não ia fazer diferença. Mas se consumou hoje a unanimidade, estabeleceu-se a unanimidade. 5 votos para condená-la a 10 anos de prisão, cassação de seus direitos políticos e ineligibilidade por um tempo, é óbvio. E ela, falta muito do que dizer, mas tinha que dizer alguma coisa, não podia ficar calada, convocou uma entrevista coletiva hoje, onde ela nega que tenha cometido qualquer crime. Eu nunca vi ninguém confirmar que cometeu, mas enfim, repete isso, diz que aposta ainda que os seus colegas a apoiarão para que a Câmara tranque a ação penal contra ela. Não tem mais o que trancar a ação penal contra ela. A condenação dela já está estabelecida pelo Supremo. Mas, enfim, cria de todo jeito mais um barulho, como se criou com a história do Ramagem. Só que ela cometeu isso e, irreversivelmente, ela está condenada. O Supremo não vai recuar em nada disso. Mas o que me chamou mais atenção nessa entrevista da senhora Zambelli, aquela que, na véspera da eleição em 22, olha aí, tá vendo? De revólver na mão, foi lá, queria prender um cara, ameaçou um cara que bateu boca com ela. O que mais chamou foi o seguinte: ela já enveredando pelo mesmo caminho que o Fernando Collor fez e que docilmente o Supremo Tribunal Federal aceitou. O Supremo condenou Collor por corrupção. Ele foi preso, levado para uma penitenciária em Maceió. E aí alegou um monte de doenças, uma porção de doenças, depressão, mal de Parkinson, uma série de coisas. E aí o Supremo
generosamente disse: não, então você vai cumprir pena em casa, embora com uma série de restrições, tornozeleira eletrônica, etc. e tal, vai cumprir em casa. Por esse mesmo caminho já está começando a percorrer, a andar a Zambelli. Ela disse hoje: ainda que seja injusta a decisão, eu sigo a lei. Se acontecer a prisão, vou me apresentar. Mas hoje não me vejo capaz de ser cuidada da forma que eu preciso. Estou pegando vários relatórios dos meus médicos e eles são unânimes em dizer que eu não sobreviveria na cadeia. Está se trilhando o mesmo caminho que o Supremo Tribunal Federal deixou aberto, que o Collor soube aproveitar e ela também. E o Bolsonaro vai ser o próximo a aproveitar esse mesmo caminho. E Bolsonaro ainda com mais razão. Foi operado 6 vezes, depois da facada que levou, se expôs, foi internado 13 vezes, 12 ou 13 vezes, sempre fez questão de expor sem nenhum poder, nenhum recato, as suas feridas, tirou vantagem disso. Por quê? Bolsonaro, quando for condenado, se não fugir antes, nem fugir depois, e preso, ele vai dizer: opa, eu quero, e com toda a razão do mundo, eu quero cumprir minha pena em casa. Por quê? Porque eu padeço de vários problemas. E ir lá também para casa. Duvido que seja outra a decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu só queria ver se a gente... Se fosse o caso já de encerrar esse bloco, eu não sei se é. Eu queria ler só 2 coisas. Só um minutinho, Guga. Em relação ao seu Jair Bolsonaro. A sina dele está escrita, o fim dele está escrito. E há 2 trechos memoráveis. Um da denúncia feita pelo Procurador-Geral da República e o outro do voto dado pelo Alexandre de Moraes, e deixam isso muito claro. Quando fez a denúncia, o Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, a certa altura da denúncia, diz: quando um presidente da República, que é a autoridade suprema das Forças Armadas, reúne a cúpula dessas forças para expor planejamento minuciosamente concebido para romper com a ordem constitucional, tem-se um ato de insurreição em curso. Isso é a palavra do Procurador-Geral da República ao denunciar Bolsonaro. A palavra do ministro Alexandre de Moraes ao aceitar a denúncia. Não é normal... Vejam bem, não é normal que o presidente que acabou de perder uma eleição se reúna com o comandante do Exército, o comandante da Marinha e o ministro da Defesa para tratar de uma minuta de golpe. Porque foi isso que aconteceu. Bolsonaro mostrou a minuta lá para esses generais e para o ministro da Defesa da época e disse: e aí, vamos fazer o quê? Vamos decretar estado de sítio, estado de defesa, defesa do Estado, vamos fazer o quê? Mas fazer o quê? Não tinha que fazer nada. Ele tinha perdido a eleição. Não tinha que fazer nada. Se não quer passar a faixa presidencial, se manda. Não! Ele tinha com a minuta do golpe na mão, gente. Minuta do golpe na mão. Ele reúne os comandantes militares. Está aqui, está escrito o destino do Bolsonaro. Está descrito o destino de Bolsonaro, levou a minuta, convidou para o golpe, levou um fora e correu. E deixou esses, como o policial federal Vladimir, na mão. Deixou também o Marcelo Câmara, que era um militar, na mão. Deixou o general Mário Fernandes na mão. Deixou o Braga Neto na mão. Braga Neto estava lá dizendo para o pessoal na porta do Palácio da Alvorada: calma, tá chegando a hora, aguardem, vai acontecer. Todo mundo sabia o que ele estava querendo dizer ali. General Heleno ficou na mão. Tá todo mundo agora virando réu
E na semana do dia 20 e 21, semana que vem, será a vez do núcleo 3, aquele que tem 12 pessoas arroladas. Um deles, o policial federal, Vladimir, que prometia passar o cano, passar arma em todo mundo, se fosse necessário. E estamos hoje ouvindo a conversa dele. Mas subimos agora a troca de mensagens entre Paulo Figueiredo e o Mauro Cid. A gente falou há pouco dessa troca de mensagem. Paulo Figueiredo alertando Jair Bolsonaro que ele ia se fuder, tá aí, ó. Já que ele deveria se pronunciar, ele tinha que criar um álibi. Brasília estava sendo destruída e esses dois sabiam quem era o culpado. E esse culpado, na visão do Paulo Figueiredo, tinha que se pronunciar o quanto antes. Era uma maneira de se tirar dessa história, mas ele não se pronunciou. O início da mensagem eu acho que não é aí. Se a gente puder descer um pouquinho e ler a mensagem, é interessante essa mensagem dos dois. Mas se puder descer, ou começa daí? A mensagem começa com ele sugerindo o presidente se pronunciar. Ele diz que o presidente precisa se pronunciar, e aí tem esse momento da conversa. Mas a gente não está com a conversa inteira, mas tem esse momento em que é a conclusão. Se ele não vai tentar frear o quebra-quebra, ele vai se fuder. O povo já não aguenta mais tanta arbitrariedade, ainda tenta justificar o Mauro Cid. Então, o Mauro Cid não quis ouvir o Paulo Figueiredo. Não teve álibi. E tá aí a treta. Agora tem Carla Zambelli condenada. Tem Mauro Cid réu. Tem Bolsonaro réu. E a turma do golpe, pelo jeito, vai parar no chilindró. Só que alguns estão arrumando desculpinha. Temos a desculpinha da saúde. O Lula aguentou, hein? O Lula aguentou, mesmo dizendo que era injustiçado, mesmo dizendo que o juiz era parcial, e depois a justiça deu razão. E disse que o juiz era parcial mesmo assim. Ele não inventou desculpinha, não inventou doença, e também não fez acordo para assumir crime e ser solto logo, não. Ele encarou mais de 500 dias preso, trancado. Agora a gente vê a Zambelli, o Collor e o Bolsonaro, os três correndo com a mesma desculpa, a mesma justificativa. Agora vamos para cima que está acabando o programa. E a gente